Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de um relato do Capitão Cueca, e eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, este ano faço 25 anos e possuo Asperger. Quando era mais novo, tive muita dificuldade em interação e tudo mais. Teve um período que passei por bullying severo até os meus 16 anos e sempre tive dificuldade social. Pela minha condição de autismo, eu viajava bastante. Viajava em que sentido? No sentido geográfico ou no sentido mental? Continuando. Era corcunda e andava meio que pulando. Tinha os pés meio tortos e, acredite se quiser, usava um aparelho que era um freio na escola, pois eu era dentução. Que expressão é essa, freio? Será que ele quis dizer feio? Eu não sei. Talvez seja uma expressão de alguma parte do Brasil aí que significa algo estranho. Continuando de novo. Eu não tive uma pessoa ou um colega que me desse bons conselhos. Apesar disso, eu sempre tive em pensamento que eu deveria mudar. E fiz. Como possuo um super foco para assuntos diversos, comecei a buscar leituras como os do Dale Carnegie, mas aquilo não fazia sentido. Busquei o desenvolvimento físico pela academia e forçar interesses em carreiras futuras para quando sair da escola. Sempre fui muito quieto e achava isso bom. Gostava de ficar sozinho, mexendo em computador e essas coisas de nerd. Isso era bom, pois em minhas dúvidas usava a internet para resolver meus problemas sociais. Eu era muito zoado por garotas, apesar de nunca ser rude ou conversar diretamente com elas. Com isso, encontrei as obras do Nessahan e descobri que a vida é muito mais do que me preocupar com as pessoas ou com mulheres. Deveria focar só na minha pessoa, essas obras me ajudaram muito. Apesar de ter tido uma criação humilde, agradeço aos meus pais pela minha criação. Hoje ainda moro com eles, tenho formação acadêmica e atuo como contator, ele escreveu aqui. Tenho um futuro promissor em minha carreira, pois pretendo empreender. Tenho boa renda, um apartamento alugado que consegui adquirir com muito trabalho. Estou no shape e feliz com a vida. Simplifiquei bastante essa história, mas não dá para negar que houve muito esforço, principalmente nos momentos difíceis. Usei e abusei da Mask Pill para poder me integrar em grupos sociais e lidar com os meus colegas de trabalho. Tenho muito êxito nisso. Em minha vida só tive relação com uma mulher mais velha para ver como era aos 18 anos. Consegui no papo. Embora minha inclinação natural seja a independência e desapego em relações sociais, uma preocupação persiste. O desejo de validação por meus pais. Apesar de minha condição facilitar minha autonomia, anseio não desapontá-los pelo estigma de solteiro. Busco orientações sobre como lidar com a expectativa familiar. Desejando agir com respeito sem desconsiderar meu voto de viver sem a companhia de uma bela dama que possa dar netos que tanto são ansiados pelos meus pais. E Capitão Cueca, muito obrigado pela doação e o assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no fixado, e assim vocês ajudam o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E eu também desenvolvi um material aqui para a comunidade, uma coisa focada no homem individualista, chamado O Código do Coruja. Eu gostei desse nome, cara, ficou legal. E esse material tem tudo a ver com o relato aqui do Capitão Cueca, porque a intenção dele é justamente dar uma luz para homens que querem seguir o próprio caminho. É basicamente um curso migtal, velho. Eu reuni o material em módulos, eu construí ele em módulos, e são 5 módulos, né? O módulo de filosofia e propósito de vida do homem individualista, né? Toda a filosofia egóica e tudo mais. O segundo módulo é sobre sexo, né? Sexualidade, realismo sexual, como os homens eles têm que enxergar o sexo de uma forma mais desapaixonada, sem toda aquela estimação. Né? Eu falo sobre Volcel também, falo sobre masturbação e tal, de uma perspectiva bem egóica, bem pragmática, é uma coisa que os homens têm que desenvolver mais hoje. O terceiro módulo é sobre Bitcoin, que é essencial para você ter uma vida mais liberta, né? Você ter liberdade geográfica, porque o Bitcoin ele é universalmente transacionável e tal. Você não ter medo de meterem a mão na tua conta do banco porque você foi sancionado aí por conta de alguma lei escrota, por conta de mulher, enfim. O quarto módulo é sobre ganhar dinheiro na internet, né? Não ganhar dinheiro na internet porque pode parecer meio lotérico isso. Ganhar dinheiro. Não, é trabalhar na internet mesmo, entendeu? É trabalhar na internet. Não é tipo ganhar dinheiro do tipo, eu vou entrar aqui e vou fazer renda. Não, é trabalho duro, mas é transformar sua carreira em algo digital, entendeu? E o quinto e último módulo é sobre Mask Pill, vida social. Como você, obviamente, ter seu network, como você se camuflar socialmente, como você evitar problemas que o Capitão Cueca sofreu aqui, né, cara? Perseguições, bullying e tal, você vai aprender ali como a se portar, né? Como falar com as pessoas, uma questão de aparência também, aparência é tudo, tá? Tudo é sobre aparência e aparência é tudo, vocês têm que botar isso na cabeça.
E aparência não é só como você se veste, qual a sua altura, quantos centímetros de osso você tem no queixo, essas merda que a Black Pill geralmente fala, né? Não é só isso. Sim, é muito disso, mas não é só isso. Tem também o seu status, a sua imagem, né? Sua reputação, o que as pessoas acham de você. E vida social é isso aí, tá? O jogo ele é bem escroto, é bem merda. Então se vocês estiverem interessados, o link para vocês adquirirem o código do Coruja tá na descrição e no fixado, tá? Primeiro link. Agora indo direto ao assunto, né? Cara, para um cara que ele sofreu na fase da adolescência e até mesmo na infância, o que sobra, né? O que sobra pro Betinha? É cope, né, velho? Não sobra mais nada. E assim, é complicado porque a maior parte dos homens, isso 90, 95, por aí, por cento dos homens, ele tem que se construir mesmo, né? Ele nasce como um mendigo, literalmente como um mendigo. Claro, se ele tiver pais presentes, ele vai ter uma infância um pouco melhor, uma adolescência um pouco melhor. Se ele também tiver uma renda ali maneira, se ele for mais classe média e tal, mas no geral ele nasce como um mendigo, ele tem que se construir, né? E o pai, ele devia inclusive incentivar o filho a isso. O que o pai tem que dizer pro moleque, tá? Não é tudo e eu estou só dando uma pincelada aqui, mas basicamente tem que ensinar o guri que o jogo de dados da vida, ele é bem aleatório, né? Você pode nascer com algum problema, alguma deformidade física, você pode nascer baixinho, você pode nascer com predisposição a ganhar peso. É complicado, filhão. E aí você tem que se construir, você tem que se lapidar, entendeu? Aí, tipo, o que é o cope? O cope é pra lidar com o sofrimento. E quem não sofre é quem já nasce 100%, né? Nasce perfeitinho. Esse daí, que vai nascer agraciado, o cara nasce alto, o cara nasce sem nenhum problema ali, com predisposição à massa magra. Porra, o cara nasce extrovertido, sabe? O cara nasce numa família com grana. Tudo é jogo de dados, velho. E aí o maluco ele tem que se construir muito pouco, né? Ele tem que se lapidar muito pouco. A forma com a qual a gente copa em relação a isso, que é basicamente quem está sofrendo, quem realmente passou por dificuldade, a forma que o cara tem de copar é o seguinte: quem pelo menos nasceu numa realidade onde tem que se lapidar, vai dar muito mais valor a tudo que construiu, né? Vai aprender muito mais como é que a vida funciona de verdade. Eu acho que, inclusive, você pode se tornar um homem até muito mais protecionista daquilo que você construiu, justamente porque você teve que se esforçar para isso, né? E isso é de extrema necessidade, que você seja um cara protecionista com aquilo que você tem. É até meio que um estereótipo, né? O cara que ele vem da merda e aí, porra, ele sofreu perseguição a vida inteira. E aí quando ele se torna... Ele tem um strike na vida dele, né? Um estalo assim, lá para começo da fase adulta, final da adolescência e tal. Ele começa a se desenvolver, ele começa a buscar realmente até mesmo mais aceitação social, ou pelo menos evitar todo aquele sofrimento que ele passava na mão das pessoas. Então ele acaba se enquadrando. E essa é uma necessidade, tá? Essa é uma necessidade, não é só uma questão de validação externa e tudo mais. É uma necessidade que você esteja na sua melhor forma, né? Não só fisicamente, como também financeiramente, em questões psicológicas também, né? Você tem que ser um cara que vai exorcizar os fantasmas da sua cabeça, porque eu vejo muito cara na comunidade que é assombrado por fantasmas, né? Assombrado por problemas de degeneração do ocidente, a taxa de natalidade está caindo, a destruição da família, eu não vou conseguir passar herança, ou então, eu nunca vou conseguir ter uma mulher como, sei lá, minha mãe foi, minha avó foi. Acabaram as honradinhas, ou eu nunca vou conseguir comer uma Stacy Light que seja, uma High Tier enorme, né? Uma branquinha do sul, eu nunca vou conseguir me deitar com ela. Então assim, são fantasmas, o cara ele é meio que assombrado por esses problemas e no fim das contas é tudo fugazi, né? É tudo gás, é tudo pó de fada, são problemas na cabeça dele que ele mesmo cultiva, ele nutre e aí ele acaba travando a vida dele por conta disso. É muito comum, tá? Dentro da comunidade. O Pleiter, que é o psicoterapeuta da comunidade, fala isso, retrata isso, relata isso muito para mim e para outros criadores de conteúdo a respeito dos clientes que ele atende aqui. Inclusive, se você tem esses problemas com traumas a respeito da sua infância, da sua adolescência, você sofre com ansiedade, depressão, falta de sentido na vida, uma incapacidade de, sei lá, sair da cama e ir trabalhar, você tem um desejo, ou você não tem um desejo, você não tem um propósito de vida e você só está na cama assistindo vídeo e fazendo nada, muito provavelmente você precisa realmente de um acompanhamento profissional e eu recomendo o Pleiter, né? Que é coprodutor aqui do Código do Coruja.
Ele produziu aulas lá, aulas bônus a respeito de homem solteiro, como ser um solteiro funcional. E ele oferece esse atendimento para homens aí com desconto e bônus que você encontra no link aqui da descrição e do fixado, tá? Com uma parceria que eu faço com ele também, mas é só por esse link na descrição e no fixado, se você quiser ter acesso, ou então por esse QR Code que está passando aí no fundo da tela. E aí, voltando ao assunto dos fantasmas, né? Veja como o nobre Capitão Cueca aqui está assombrado por um fantasma, cara. É um fantasma. Essa coisa de... Abre aspas para ele, né? Ele diz: apesar da minha condição facilitar minha autonomia, anseio não desapontar meus pais pelo estigma de solteiro. Busco orientações sobre como lidar com a expectativa familiar, desejando agir com respeito sem desconsiderar meu voto de viver sem a companhia de uma bela dama que possa dar netos que tanto são ansiados pelos meus pais. Fecha aspas. Veja como isso é um fantasma. Cara, quando os pais eles ficam enchendo o saco assim sobre você tá solteiro por muito tempo, ou na sua idade você já deveria ter uma mulher, ou na sua idade você já deveria ser pai, quando é que você vai me dar netinho, ou até bisneto, né, sua avó reclama. E cara, pra ser sincero, você tá sendo assombrado por um fantasma. Não tem nada de sério a respeito disso. O máximo que eles vão fazer é ficar enchendo seu saco, né? Ficar falando isso e aquilo, você desconversa e você fala, olha... não, eu nunca tive vocação pra isso, não é meu estilo de vida, eu não gosto. Não precisa ficar redpilando, tá? Não, mete a Mask Pill, cara. Não vai redpilar os caras e falar tipo, mas as mulheres são tudo rodadas, mas não sei o que, Maria da Penha, mas não sei o que, separação de bens, vara de família, delegacia da mulher, mas não sei o que, falsa acusação e traição porra, pelo amor de Deus. Não entre nesse mérito, tá? Senão só vai dar discussão e você tem que manter... É o que eu ensino no Código do Coruja, no módulo da Mask Pill, é que você tem que manter sempre o argumento leve. Mantenha as coisas leves. Fique dentro da janela de Overton, né? Quando você tiver um papo com a pessoa, tem que ser um papo agradável. Quando as pessoas começarem a ficar desagradadas com o papo, começar a crescer nervos ali... e você vê que está tendo muita discordância, muito atrito, esqueça isso. Não vale a pena ter atrito, evite atrito. Vá por mim, me agradeça depois, tá? Então você tem que usar de eufemismos, né? Eu até ensino umas práticas de eufemismos muito boas lá no Código do Coruja. E você dá essa desconversada, entendeu? E assim, depois disso você esquece que eles sequer falaram sobre isso, ou que eles têm essa vontade, e vai viver sua vida. E uma necessidade que você precisa para isso é ter um universo interno, coisas a qual você focar porque você ama essas coisas. Você tem coisas com qual se distrair, que na verdade não é bem se distrair com essas coisas, são as outras coisas que te distraem do seu propósito. Eu explico isso lá na aula de estaticismo empírico. Então assim, quando você tem coisas realmente acontecendo na sua vida e você tem amor por essas coisas, às vezes sei lá, um serviço de carpintaria, um hobby que você tem sei lá, um hobby de pintura, você gosta de esculpir, você gosta de escrever, desenhar, jogar videogame. Cara, você começa a entrar naquilo e você esquece completamente que papai e mamãe tá enchendo seu saco a respeito de neto, sabe? E tipo, se você precisar de uma solução a respeito da questão filosófica, né, por trás disso, tipo, como tratá-los com respeito e não desconsiderar a preocupação deles a respeito de legado, de herança, de que eles querem um netinho porque eles esperavam isso, né? Meu pai vai ficar triste se como é que é? A bloodline, né? O sangue da família morrer comigo porque eu sou filho único e tal. Cara, cope, não tem outra. Você precisa de uma narrativa coerente que vai te confirmar que a sua decisão é correta. O cope ele é muito importante. A galera fica criticando o cope aqui na comunidade, mas é de suma importância que você saiba copar muito bem para as coisas fazerem sentido na sua cabeça. Eu já consigo pensar numa cacetada de cope que faz sentido para mim. Por exemplo, eu posso deixar um legado muito além do genético, que é o legado intelectual. É uma coisa que eu faço no meu canal do YouTube. Isso aqui é um legado intelectual que eu estou deixando. O Código do Coruja é um legado intelectual que eu estou deixando. Eu pretendo, inclusive, se possível, um dia treinar uma IA com todos os meus conhecimentos e deixar como oráculo aí, né? Para os caras conversarem e tal. Eu estava tentando desenvolver isso, mas eu não encontrei uma IA que não fosse politicamente correta. E meu conteúdo é politicamente incorreto, né? Então elas são cheias dessas travas e tal. Então meio que desisti, pelo menos por agora, de fazer isso. Então assim, papai quer, sei lá, ver um clonezinho meu, quer ver sangue do seu sangue. Cara... isso é responsabilidade dele, é um desejo dele que ele não tem que impor sobre ninguém, nem sobre mim, né? Por mais que eu deva ser grato a ele pela educação que ele me deu, pelo sustento e tal, mas isso não dá a ele o direito de impor seus desejos sobre mim, nem papai, nem mamãe, nem vovó, nem tio, nem ninguém. Eles deviam saber disso, né? Então, se eles não sabem disso, isso é problema deles. Outra coisa,
Se eles não tiveram mais de um filho, eu sou filho único, coruja, meio que a responsabilidade de passar o sangue da família recaiu sobre mim e tal. Porra, por que ele não teve mais filho então? Porque ele tem que levar isso em consideração. E se um não quiser ter filho? E se um nascer estéril? E se um morrer, né? Morrer antes de ter filho e tal. Então, se o cara ele tem planos realmente de passar o seu legado adiante e ver netinhos aí, se proliferar e tal, ele tem que fazer esse trabalho de ter vários filhos de uma vez, né? Porque pode acontecer de um nascer estéril, um nascer, sei lá, mais migtal aí, ou talvez um morrer, né? No Brasil, porra, a criminalidade, a mortalidade, o assassinato aqui é extremamente alto. Então o cara tem que levar isso em consideração. Se ele não levou isso em consideração e só teve um ou só pôde ter um, meio que a responsabilidade é dele, né? Mas veja, eu tive uma infância humilde, meus pais foram pobres, eles não poderiam ter um segundo filho. Eu sei, essas coisas acontecem, né? Mas veja, se o cara não tem capacidade de ter mais filhos, ele não tem que ter esse propósito de expandir o seu legado biológico. Porque primeiro ele tem que se desenvolver, ter dinheiro para isso, né? E se esse é o propósito de vida dele, ele não está conseguindo atingir isso, meio que ele fracassou. E aí, darwinismo, entendeu? É meio que darwinismo mesmo. Eu falo sobre isso também logo no primeiro módulo, né? Propósito e significado, a filosofia do homem individualista, do homem egóico, que encara a sociedade e a vida de uma forma mais utilitarista, lá no código do Coruja, que está disponível aí para vocês na descrição e no fixado. Então, senhores, é basicamente isso. Se você aí, Capitão Cueca, precisar de um coach funcional para lidar com esses problemas, eis aí alguns que eu apresentei a você. Agora, não assuma isso só porque você viu o Coruja falando e você me admira de alguma forma e tal. Assuma isso se faz sentido para você ou mesmo crie seus próprios coaches, suas próprias narrativas, né? Porque o coach é justamente isso. Você tá realmente com algum tipo de desconforto, talvez até um sofrimento por conta de papai e mamãe quer netinho. Só que você não quer dar isso a eles. Isso é um dilema na sua vida. Então, a narrativa coerente ela vem para tentar sanar esse problema ou anestesiar esse problema, né? Diminuir esse problema. Tente fazer isso você mesmo, né? De acordo com sua própria bagagem mental, né? Seu intelecto, sua realidade de vida. É isso que eu quero estimular nos homens através, inclusive, dos materiais que eu estou desenvolvendo lá no Código do Coruja, né? Uma capacidade de ser independente, de pensar por si só, sabe? De ser autônomo mesmo. E eu não quero ficar dando, sabe, resultado, tipo, faça isso, faça aquilo. Lá eu não fico cagando regra a esse ponto. Eu fico mais dizendo, se você quer ser assim, você tem que passar por certos passos aí, exorcizar certos fantasmas e começar a, tipo, botar a cara no mundo e agir, entendeu? Então eu dou um passo a passo. Eu ensino a pescar, mas não dou peixe, sabe? Então é isso, senhores. Muito obrigado, Capitão Cueca, pela promoção e assunto de vídeo. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre que eu, Coruja, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.